Olá pessoal, saudações a todos. Quem está falando é Rodrigo Aguiar, médico radiologista, e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre a osteopetrose. A osteopetrose é uma doença, uma displasia óssea esclerótica, e nós vamos conferir os achados de um paciente com a forma tardia dessa doença e conversar um pouco mais sobre o diagnóstico diferencial do padrão radiográfico de osso dentro de osso. Então, pessoal, falando um pouco mais sobre a osteopetrose, ela é uma displasia óssea com densidade aumentada. Existem 4 tipos de osteopetrose. Um dos tipos é o tipo precoce, que ela é uma doença autossômica recessiva, também conhecida como forma letal, mas vários dos pacientes eles sobrevivem por um certo tempo, por uma certa idade, passa o tempo do recém-nascido. No raio-x, geralmente, a gente vai ver esse paciente com esclerose óssea generalizada, e então o início é no recém-nascido, né? E nós podemos ter alterações sistêmicas nesses pacientes, como hepatoesplenomegalia, entre outras coisas. A outra forma que nós temos é a forma tardia, que é uma forma autossômica dominante, também conhecida como a doença de Albrecht-Schomburg, que foi o radiologista alemão que descreveu essa doença. Ela pode ser assintomática, numa boa parte dos casos os achados radiográficos eles são parecidos com a forma precoce, isso é, a esclerose óssea generalizada, porém de menor intensidade. Em alguns casos nem tem tanto essa esclerose óssea generalizada e o paciente tem um aspecto de osso dentro de osso, que a gente vai ver no caso que vamos discutir daqui a pouco. Existem outras 2 formas que a gente não vai entrar muito em detalhe agora, que é a forma recessiva intermediária e a forma de acidose tubular. Então, pessoal, esse aqui é o nosso caso, paciente masculino, uns 34 anos de idade, chegou para a gente com uma queixa de dor específica na região do quadril, e aí quando a gente viu o raio-x dele, a gente consegue ver esse aspecto de osso dentro de osso aqui comprometendo as cabeças femorais, aqui margeando as porções superiores dos acetábulos. Tem algumas áreas também de esclerose óssea na sínfise púbica. Esse aspecto de osso dentro de osso também ele se repete aqui na região da tuberosidade isquiática. Repare que aqui no sacro também a gente tem essa esclerose óssea margeando aqui as corticais próximas das articulações sacroiliacas. Aqui na crista ilíaca também a gente tem esse aspecto de osso dentro de osso. E isso aí é característico, não é específico da osteopetrose, mas é uma das características radiográficas da osteopetrose, tá? Outras doenças podem fazer o aspecto de osso dentro de osso, intoxicação por metais pesados, hipotiroidismo e hipoparatiroidismo, anemia falciforme, doença de Caffey, hipervitaminose D, radioterapia, acromegalia, Gaucher, oxalose, enfim, tem um grande número de doenças que podem fazer o aspecto de osso dentro de osso, mas todas elas, clinicamente, elas têm uma contrapartida, né? Aqui nesse nosso paciente a gente não tinha nada disso, era um paciente assintomático, encaixando bem na forma tardia da doença. Olhando agora aqui a ressonância magnética do paciente, né, que ele veio fazer a ressonância também com a gente pode ver bem esse aspecto de osso dentro de osso aqui. Isso aqui é um T1 sem saturação de gordura, né? E aqui é um T2 com saturação de gordura. E a gente consegue ver essa área esclerótica na cabeça femoral, olha, com a mesma intensidade de sinal do que o córtex femoral, né? Nós conseguimos ver esse aspecto do osso dentro de osso, essa esclerose óssea também aqui junto no sacro aqui e do ilíaco, próximo das articulações sacroilíacas. Repare que também na região da tuberosidade isquiática também nós temos essa linha de esclerose óssea, né? Então, no acetábulo também, mostrando esse aspecto de osso dentro de osso. Esses pacientes com osteopetrose, eles têm uma chance maior de ter fratura patológica, às vezes pode ter alguma compressão de alguma estrutura nervosa por conta dessa esclerose óssea que esse paciente ele desenvolve. Uma outra coisa, pena que esse paciente não tem raio-x da coluna, mas em alguns casos a osteopetrose também a gente vai identificar áreas de esclerose óssea dos platôs vertebrais. Mas pacientes com osteopetrose com aspecto de osso dentro de osso, às vezes esse aspecto também acontece aqui na região da coluna, nos platôs vertebrais, onde a gente pode identificar uma maior esclerose óssea nessas regiões, ok? Então era isso que eu tinha que falar para vocês desse caso de hoje. Aquele abraço e até a próxima.